Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou o Fernando Moraes e primeiramente, gente, eu quero pedir desculpa para vocês. Eu fiz esse vídeo ontem e eu achei melhor deletar porque eu achei meio vazio, tá? Então eu decidi fazer um vídeo melhor mostrando algumas imagens. Uma outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês, que vai aparecer fotos nesse vídeo, tá? Então, se você não gosta, se você tiver medo, eu peço por gentileza para você não assistir o vídeo, tá? Gente, esse canal ele é muito sério. O objetivo desses vídeos é mostrar para vocês como que o espiritismo funciona. Eu me baseio, obviamente, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelos livros dos Espíritos e a doutrina espírita kardecista, tá? Eu confesso para vocês que desde ontem estou extremamente arrepiado. E eu sei que eu não estou sozinho, ou melhor, nós não estamos. Mas vamos aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer algumas coisas para vocês, tá? Gente, eu quero lembrar a vocês que esse filme, ele é de terror, ele é um filme espiritualista, chama Vozes do Além, e eu vou falar de spoilers. Ou melhor, se você não assistiu esse filme, eu peço para você assistir e depois acompanhar os meus comentários, tá? Primeiramente eu vou comentar o filme e depois eu vou falar algumas reflexões. E a gente vai falar um pouquinho da transcomunicação instrumental. Gente, vocês estão vendo aí o casal, o filme é baseado no casal. Ele já fez, se eu não me engano, o filme Guardião, o Guarda-Costas da Whitney Houston. Eu gosto muito desse ator. É uma pena que esse filme não é muito, então, eu não sei se eu estou confundido de ator, mas esse cara aí, ele já fez bastante filme legal. É uma pena então que muitas pessoas não assistirem esse filme, tá? Até compreendo também que é um filme sensacionalista, mas eu mesmo sempre pego o filme e eu passo para vocês o que acontece, os fatos e tal, como nesse também a pesquisa científica de transcomunicação instrumental. Eu sempre comento com vocês baseado no espiritismo. Gente, então ele é um arquiteto e ela é uma escritora. Ela descobre que ela está grávida, só que no mesmo dia, né, quando ela descobre isso, ela morre. Ela cai de um rio e infelizmente ela morre. Gente, a partir do momento que ela morre, o relógio para. E esse cara aí, ele começa a receber ligações do celular da mulher, obviamente. Então, o celular está com ele, né, que ela morreu, e ele fica escutando a voz dela. Então ele fica totalmente transtornado, ele fica totalmente em choque, porque para ele a morte não existe. E então, simplesmente, assim como outros filmes acontecem, o médium vai atrás, então, desse cara falando que ele recebeu mensagens dessa mulher, tá? Esse cara, esse médium, infelizmente o filho dele morreu, então o obsessivo, ele adota um hobby obsessivo de entrar em comunicação com seu filho, através de chiados de televisão, através da televisão e até mesmo através de rádio, tá? Gente, aí esse médium, esse cara, ele consegue ouvir a voz da mulher, ele é convencido que ela está precisando dele, que ela continua existindo. Só que esse médium, ele alerta, né, o que eu entendi no filme, que também existem espíritos infelizes através dessa transcomunicação, tá? Através dessa comunicação dos desencarnados com o mundo físico. E esse médium, ele morre misteriosamente. E então, esse cara, ele começa a adotar na sua casa toda essa pesquisa com a ajuda dessa mulher loira que vocês estão vendo, que eu não estou lembrado do nome dela, peço desculpa para vocês. Então, ele começa a
receber a ajuda da sua mulher para salvar outras pessoas. Ele consegue fazer isso, só que sempre aparece de sombras. E no final, simplesmente, ele vai salvar uma mulher que estava sequestrada, e ele percebe então que os espíritos infelizes, vamos dizer assim, montaram uma armadilha para ele, começam a perturbar ele, não gosto dessa palavra, mas para vocês entenderem o contexto, e então simplesmente ele cai em um buraco, que ele está numa arquitetura abandonada e ele morre. E a polícia consegue salvar essa mulher que estava sequestrada, tá? Então, antes da sua morte, ele percebe então que o médium e a sua mulher foram mortos por armadilha de espíritos inferiores, e assim depois ele morre, né? Gente, obviamente que esse filme é espiritualista, tá? Espíritos não matam ninguém, mas simplesmente o que eu entendi do filme é que os espíritos ficaram tanto na mentalidade dele que ele acabou não se jogando, mas acabou caindo no buraco. Gente, então é esse o filme. O filme ele é maravilhoso. Eu acho até muito interessante, gente, porque eu tive uma época, eu acho que todos nós temos uma época, que a gente assiste bastante filmes de terror. Eu, na minha época, eu lia muito sobre as religiões espiritualistas, tá? Então eu acredito que a espiritualidade já estava me preparando, porque vários filmes que eu assisti de terror daquela época, como Ghost, como A Minha Vida em Outra Vida, como O Sexto Sentido, eu peguei esses filmes e eu estou passando para vocês, né? Olha que coisa bastante interessante. Gente, eu vou fazer alguns comentários, tá? Eu espero que vocês gostaram aí do resumo do vídeo, do filme. Acontece vários detalhes muito interessantes e algumas lições que nós podemos pegar para a nossa vida mesmo. A primeira coisa, gente, eu tentei pesquisar o relógio que para quando o dono morre. O meu bisavô, ele tinha um relógio de pulso, perdão, não sei se era de parede de pulso, quando ele morre, o relógio também para. Eu tenho certeza que você também conhece essa história na sua família. Eu fui atrás e eu não achei no espiritismo o significado desse relógio, tá? Outra coisa, gente, que o rádio que liga do nada, tem uns rádios que começam a ligar do nada, o telefone, que seria a mulher desencarnada ligando para o seu marido, gente, e essa comunicação dos espíritos através da televisão e através do rádio é o desespero dos espíritos que acabaram de desencarnar e gostaria muito de mandar uma mensagem para então o pessoal que ficou na Terra. Isso é muito doloroso, gente. Tem muito espírito que gostaria muito e fica até desesperadamente querendo falar com os seres humanos. Só que, obviamente, eles não conseguem, tá? Tem até uma história muito interessante que mostrou do Ratinho. Eu não mostrou no programa do Ratinho. Eu, sinceramente, não confio muito em canais brasileiros. A maioria, na minha opinião, são sensacionalistas. Mas teve uma história do Ratinho que um cara foi numa cirurgia e ele falou para sua esposa que ele, vivendo ou não, ele ia simplesmente mandar uma resposta. E ele acabou morrendo. Ela recebeu uma mensagem de voz com uma declaração de amor dele. Esse áudio, estou mais arrepiado ainda. Esse áudio, ele foi passado para a Unicamp, para a USP, nessas universidades maravilhosas, essas universidades bastante interessantes aí, bastante fortes, né, para saber se era uma fake, o que acontecia, se era a voz do marido mesmo, comparado em outras gravações de voz, e era ele mesmo. Então, esse comentário, né, essas reflexões são um desespero dos espíritos desencarnados, querendo entrar em contato, então, com
conosco, né? Uma outra coisa interessante, gente, é que simplesmente eu acho muito bonito, infelizmente acontece uma tragédia, a pessoa perde o seu filho, a pessoa perde o seu marido, a pessoa perde a sua esposa, só que aí no meio dessa dor a pessoa descobre o universo espiritual. Quantas pessoas que não começaram a ser espíritas ou até espiritualistas porque perderam algum parente? Quantas pessoas que não teve aí seu momento de dor e foi entrar num centro espírita para então entrar para saber se a morte existe ou não, o que é a reencarnação e a vida passada. Então esse cara aí, o seu mundo fechou com a perda do seu filho, da sua filha, lembrando que a mulher estava grávida, a perda da sua esposa, para então saber que o espírito é imortal, meu. Que a pessoa simplesmente queria entrar em contato com ele ali, não morreu, cara. E a morte, ela não existe. Na verdade, a morte, ela é uma passagem. Outra coisa muito interessante, gente, antes de eu passar para a transcomunicação espiritual, é o cuidado com invocação de espírito, o cuidado com comunicações de espíritos. Não interessa qual é o meio que você vai usar para comunicar com eles, mas por amor de Jesus, não faça isso. Porque, gente, comunicação espiritual é dentro de um centro espírita kardecista. Por quê? Porque o pessoal é estudado. O pessoal, obviamente, você encontrar em um centro, você ir no centro espírita sério, o pessoal é baseado, obviamente, no qual eu falei, eu não estou achando o livro aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e, obviamente, com esses médiuns levando a sério as comunicações espirituais, fazendo uma estrutura séria dessa casa espiritual, né? Essas casas espirituais, centros espíritas, kardecistas, obviamente eu estou falando kardecista porque eu sou um, os mentores também vão trabalhar seriamente nesses centros. Obviamente nenhuma casa, gente, ainda que é falado para nós espíritas, a todo momento a não doutrinar espírito, não manifestar espírito, não ter contato com eles perante a sua casa, principalmente no Evangelho do Lar. Por quê? Porque o lugar mais certo é o centro espírita. Aí, gente, o tema principal do filme é a comunicação dos espíritos, como que eu falei para vocês, mas de duas vezes. Não, eu só quero lembrar uma coisa, eu tenho que falar isso também, gente. Vocês, quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que tem contato de 3 sombras na televisão ali, que para nós seriam os espíritos inferiores, que ainda para o cara, esses espíritos inferiores, eles fizeram a armadilha para sua mulher morrer e para ele também. O que acontece, gente? Se você fizer comunicações, invocação, tabuleiro de Ouija, esses negócios aí, gente, Jesus, ele é um espírito puro que ele trabalha, cara. Ele se mantém ocupado durante toda a sua existência eterna dele, assim como a inteligência divina, assim como o Bezerra de Menezes, espíritos evoluídos como Chico Xavier, eles não param, eles trabalham. Se eles estão trabalhando, gente, vocês acham que eles vão dar assistência para um grupo de pessoas que querem fazer alguma gracinha com a espiritualidade? Não, gente, mentores não têm tempo para gastar, tá? Isso é muito sério. Eu não vou contar aqui, senão o vídeo fica muito comprido, mas eu conheço essa história, gente, de crianças que tiveram muitos problemas aqui na minha cidade, espirituais, depois que ficou fazendo essas invocações de espíritos. Então agora é o tema principal abordado no filme, que é a transcomunicação instrumental, tá? Os espíritos através de televisão, através de rádio. Que é?
A transcomunicação instrumental é o estudo, o contato entre os carnados e os desencarnados por meio de aparelhos eletrônicos. Mas como que funciona isso, gente? É o seguinte, nós temos bastante, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não estou muito pesquisando sobre isso, mas nos anos 80, nos anos 90, o Fantástico mostrava muitas coisas envolvendo a espiritualidade na televisão. Hoje não mais, talvez sim, mas eu não, igual que eu falei para vocês, eu não dei uma pesquisada. Então, gente, eu me lembro do Fantástico que os pesquisadores conseguiram imagens de pessoas desencarnadas, igual Albert Einstein, e esses estudos ele é muito sério, né? O que eles fazem, gente? Eu vou pegar até uns vídeos, eu vou passar na página aí do canal Luzes para vocês entenderem esse processo. Gente, eu não sei como que funciona hoje em dia, porque a tecnologia é outra, tá? Eu peço desculpas se eu não estou sendo bastante claro, porque eu não me aprofundei nesse tema, é por isso que eu estou fazendo um vídeo brevemente, tá? Eu estava vendo nos vídeos dos anos 80, gente, uma televisão que o pessoal começou a filmar essa televisão. Então, no chiado da televisão ali, o que acontece? Aparece de vez em quando uma voz que o pessoal, através de aparelhagens, não são de rádio, não são de outros canais de televisão, mas são vozes estranhas, são vozes avulsas. Então vocês podem ver na tela aí que aparecem algumas imagens como o padre François Prume, tá? Esse espírito que vocês estão vendo aí com uma tela azul de um senhor de idade, eu não sei a história dele, não foi falado da história dele, só que desse padre ele é muito interessante, porque esse padre apareceu a imagem dele, e o que acontece então, né? Os pesquisadores dessa universidade aqui no Brasil, assim que apareceu a imagem, pesquisou desse padre. Esse padre existiu de verdade e ele foi então um cara muito importante para a transcomunicação instrumental, tá? Eu até ia colocar aqui, gente, uma história muito interessante. Eu fiquei procurando, eu não achei, eu peço desculpa para vocês. Eu estava vendo no site, gente, que essas imagens e esses áudios, eles acontecem pela mediunidade da pessoa, tá? Os espíritos precisam então da energia das outras pessoas, do fluido de outras pessoas para aparecerem ou para emitir o seu som. Eu não sei como que acontece isso especificamente, eu peço desculpa para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês, gente, a Sônia Rinaldi, que ela é uma pesquisadora de transcomunicação instrumental de Poa. Essa mulher, ela tem uma história muito interessante. Apenas uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês, que a transcomunicação começou a surgir em 1920, aproximadamente. Tá? Só que ela só foi revelada em 1960 porque o pessoal queria um estudo mais avançado para mostrar para as pessoas ali, né? Ficou pesquisando muito, gente, para ver se não era chiado de rádio. E os equipamentos eles foram evoluindo, que chegou no ponto nos anos 60 que eles tiveram então uma firmeza maior em mostrar para o mundo o que estavam captando. É muito interessante também, gente, que no início do filme, o inventor do telefone, eu não estou lembrado se era do telefone ou do rádio, que ele falou então que através dessa revolução que ele ia fazer, ele ia ouvir coisas da além do seu habitat, além do normal. Gente, essa mulher aí, a Sônia Rinaldi, eu estou seguindo agora ela pelo Face, ela é uma mulher que ela sempre capta mensagens de espíritos de televisão, que aparecem em televisão, aparece em rádio, e ela então simplesmente solta nos seus canais,
tá? Tem até uma história muito interessante que tem, eu não estou lembrado se o pesquisador que começou com tudo isso, até as comunicação instrumental, ele se chama Constantine, né? Constantine Rivan, acho que era assim o nome dele. E esse cara, ele morreu há muito tempo, obviamente, tá? Eu acho que ele era do século XIX, do século XX, por aí. E ele liga para ela, ou foi em comunicação através da televisão, que lembrando que eu vou soltar o vídeo para vocês, e ele começa a falar com ela, cara. Só que ele fala assim, olha, do outro lado mesmo. E tem um estudo muito profundo sobre isso, tá? E ele fala para ela que ele, muitas vezes, ele consegue ouvir os seres humanos, ou melhor, que ele consegue ouvir os seres humanos, só que eles não estão aparecendo muito, ou eles não podem falar muito, que eles não são autorizados. E, gente, só para fechar, que eu ia colocar a foto do Chico Xavier aqui, eu fiquei bastante nervoso para fazer esse vídeo, gente. Igual que eu falei para vocês, sem criar sensacionalismo, eu não estou aqui para isso. Tô arrepiado, tô um pouco nervoso. Eu acho que bem, é o seguinte. O Chico Xavier, no Pinga Fogo, em 1972, pela TV Tupi, é perguntado então se no futuro vai ter, se a gente vai se comunicar com os desencarnados. E ele falou que assim que a Terra, o planeta Terra, entender que a morte não existe e o homem começar a ganhar muita moral, tá? Assim que a energia do planeta mudar, assim que acontecer a transição planetária de expiações para a regeneração, que o homem ele vai começar, acredito em 2060, 2070, por aí, ele vai começar a comunicação com os espíritos do mesmo jeito que a gente faz, então, chamada de vídeo, tá? Ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook, hoje em dia, né? Gente, então, esse foi o vídeo. Para mim foi um desafio muito profundo. Eu espero que vocês gostaram. Passa para os amigos, curte, compartilha e juntos, então, nós vamos fazer crescer o canal Luzes e ajudar cada vez mais pessoas a divulgar o Espiritismo, ou até mesmo ajudar as pessoas a ter uma mensagem bonita, ou para esclarecer alguma dúvida, enfim, crescer, tá? E outra, gente, eu quero fazer o filme comentado, eu quero pegar um filme natalino, se não me engano chama Os Três Espíritos, eu quero comentar com vocês, tá? É um filme maravilhoso, é um filme magnífico que tem a intenção de melhorar nossas vidas. Beijão para você, que Jesus te proteja agora e sempre. Assim seja.